Imagine ter 50 milhões de reais na conta bancária e ser expulso do seu próprio banco como se fosse lixo. Imagine construir um império financeiro do zero e ser chamado de incompetente por uma pessoa que você mesmo contratou. Hoje você vai conhecer a história mais chocante de vingança corporativa já registrada no Brasil. Um homem negro, bilionário, dono de 300 agências bancárias, decidiu se disfarçar de faxineiro para descobrir a podridão escondida atrás dos balcões de mármore e sorrisos falsos. O que aconteceu depois vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre poder, respeito e justiça. Prepare-se, porque esta história vai tirar seu fôlego. Marcos Andrade acordou às 5 horas da manhã de uma terça-feira comum. Mas aquele não seria um dia comum. Aos 42 anos, ele havia acumulado uma fortuna que a maioria das pessoas nem conseguiria imaginar. Seu império bancário, construído tijolo por tijolo, desde que tinha 23 anos, agora valia mais de 800 milhões de reais. 300 agências espalhadas pelo país, mais de 12 mil funcionários. Um nome que fazia presidentes de empresas rivais perderem o sono. Mas naquela manhã, Marcos não vestiu um de seus ternos italianos de 15 mil reais. Não calçou os sapatos ingleses feitos sob medida. Não pegou o relógio suíço que custava o mesmo que um apartamento de luxo. Naquela manhã, Marcos abriu uma sacola velha que havia comprado em uma loja de segunda mão 3 dias antes. Dentro dela, um uniforme azul desbotado de faxineiro, calças com manchas que não saíam mais, uma camisa com o nome Joaquim bordado no bolso. Ele olhou para o espelho enquanto se vestia. O homem que o encarava de volta era irreconhecível. Havia deixado a barba crescer por uma semana. Colocou uma boné surrado que escondia parte do rosto. Sujou propositalmente as unhas com terra. Calçou tênis velhos e rasgados. A transformação estava completa. Marcos Andrade, o bilionário, havia desaparecido. No seu lugar estava apenas mais um trabalhador invisível. Por quê? A pergunta martelava em sua cabeça enquanto dirigia um carro velho emprestado em direção à sua agência principal, no coração financeiro da cidade. Nas últimas 8 semanas, Marcos havia recebido 17 cartas anônimas, todas dizendo a mesma coisa: discriminação, abuso de poder, funcionários humilhando clientes pobres, gerentes tratando trabalhadores humildes como se fossem insetos. E o pior, tudo acontecia na agência que ele considerava seu orgulho, a matriz, aquela que levava seu nome na fachada. No início, Marcos não quis acreditar. Impossível. Ele havia implementado políticas rígidas de respeito e igualdade. Havia treinamentos mensais, códigos de conduta, punições severas para qualquer tipo de discriminação. Mas as cartas continuavam chegando. Cada uma com mais detalhes, nomes, datas, situações específicas. Alguém estava pedindo socorro. Alguém estava sendo massacrado naquele lugar. E Marcos precisava ver com seus próprios olhos. Ele estacionou o carro a 3 quadras do banco. Eram 6h45 da manhã. A cidade ainda acordava lentamente. Pegou o balde, os panos de limpeza, a vassoura. Tudo comprado em lojas baratas, tudo com a aparência de quem já tinha visto dias melhores. Caminhou pelas ruas, sentindo algo que não sentia há 20 anos. Medo. Não medo de ser descoberto, medo do que iria descobrir. Quando chegou à entrada lateral do banco, à porta dos funcionários, Marcos respirou fundo. Uma senhora negra, a verdadeira faxineira do turno da manhã, Dona Célia, estava chegando ao mesmo tempo. Ela tinha cerca de 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque e um sorriso cansado, mas genuíno. Marcos havia combinado tudo com ela anteriormente, em segredo. Dona Célia sabia quem ele era.
e sabia por que ele estava fazendo aquilo. "Bom dia, Sr. Joaquim", ela disse em voz baixa, chamando-o pelo nome falso. "O senhor está pronto para ver o inferno que eu vivo todo dia?" Marcos assentiu, sentindo um nó na garganta. Dona Célia trabalhou para ele por 12 anos. Ela nunca havia reclamado. Nunca havia pedido ajuda. Mas agora, olhando nos olhos dela, Marcos via algo que o destruía por dentro. Dor. Humilhação acumulada. Feridas invisíveis que nenhum salário poderia curar. Eles entraram juntos. O corredor dos fundos cheirava a produtos de limpeza e café velho. As paredes eram cinzas, sem vida, completamente diferentes do luxo ostensivo do saguão principal. Ali era o mundo dos invisíveis. Das pessoas que faziam o banco funcionar, mas nunca eram vistas. Marcos observou tudo. Cada detalhe. Cada sinal de que aquele era um lugar onde a dignidade humana havia sido esquecida. Dona Célia lhe mostrou onde guardar os materiais. Explicou a rotina. Você vai começar pelo saguão principal às 7 horas. É quando os gerentes chegam. É quando começa o show de horrores. Fique firme, seu Joaquim. O que você vai ver hoje vai mudar você para sempre. Marcos pegou o balde, encheu de água, colocou os produtos de limpeza. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos de milhões, agora seguravam um pano de chão. Ele olhou para o relógio. 6h58. 2 minutos para descobrir se tudo o que havia construído era apenas uma fachada bonita, escondendo um monstro. Ele empurrou a porta que levava ao saguão principal. A luz do lustre de cristal, que custou R$ 200.000, o cegou por um segundo. O chão de mármore italiano refletia tudo como um espelho. As colunas gregas davam um ar de poder e tradição. Quadros caros decoravam as paredes. Aquele era o templo do dinheiro. O altar onde as pessoas vinham buscar seus sonhos. Mas para Marcos, naquele momento, parecia mais um campo de batalha. E ele estava prestes a descobrir que estava do lado errado da guerra. Marcos começou a passar o pano no chão do saguão, movendo-se lentamente, observando cada movimento ao seu redor. Eram exatamente 7 horas da manhã quando a primeira gerente chegou. Patrícia Moreira, 45 anos. Gerente-geral da agência há 8 anos, responsável por uma equipe de 60 funcionários. Salário de R$ 35.000 por mês. Marcos conhecia o currículo dela de cor. Ele mesmo havia aprovado sua promoção 4 anos atrás. Patrícia entrou pela porta principal usando um terno vermelho que provavelmente custava 3 salários mínimos. Sapatos de salto alto que faziam um barulho irritante contra o mármore. Bolsa de grife pendurada no braço. Óculos escuros enormes, mesmo dentro do prédio. Ela caminhava como se fosse dona do lugar. E talvez, na cabeça dela, realmente fosse. Marcos estava agachado, limpando perto da entrada, bem no caminho dela. Ele não se moveu. Queria ver o que aconteceria. Patrícia se aproximou, falando alto no celular sobre alguma reunião importante. Ela estava a 3 passos de Marcos quando simplesmente parou, olhou para baixo com uma expressão de nojo absoluto e fez um gesto brusco com a mão. "Sai da frente! Você está atrapalhando!" Marcos se levantou lentamente, segurando o balde. "Desculpe, senhora. Só estou fazendo meu trabalho." Patrícia tirou os óculos escuros e o encarou de cima a baixo. O olhar dela era de puro desdém, como se Marcos fosse uma mancha no chão que precisava ser removida. "Seu trabalho é limpar sem atrapalhar quem realmente importa aqui. Fica de olho onde fica de pé. Pessoas ocupadas não têm tempo para ficar desviando de..." Ela fez uma pausa, procurando a palavra certa. Obstáculos. Marcos sentiu a raiva subir pelo peito, mas manteve o rosto neutro. "Sim, senhora. Vou ter mais cuidado." Patrícia nem respondeu.
Simplesmente colocou os óculos de volta e continuou andando, ainda falando no telefone. Ela passou tão perto de Marcos que o ombro dela esbarrou no dele, fazendo algumas gotas de água do balde caírem no chão. Ela nem se virou para pedir desculpas. Simplesmente seguiu em frente, subindo as escadas para o segundo andar onde ficavam os escritórios dos gerentes. Marcos ficou ali parado, sentindo algo que não sentia há décadas: invisibilidade. Aquela sensação de ser tão insignificante que sua presença nem merecia reconhecimento básico de educação. Ele lembrou das cartas anônimas. Agora estava começando a entender. Nos minutos seguintes, outros funcionários começaram a chegar. A maioria nem olhava para Marcos. Alguns desviavam dele como se fosse contagioso. Uma jovem executiva, não mais que 25 anos, passou falando alto com uma colega. "Você acredita que meu carro está na revisão? Tive que vir de Uber. Que horror! Pareceu uma eternidade." A colega riu. "Imagino, você deve ter se sentido tão comum." Elas passaram por Marcos sem nem perceber que ele existia. Para elas, ele era parte da mobília. Menos que isso. A mobília pelo menos era cara e bonita. Marcos era apenas um faxineiro velho com roupas surradas. Um homem gordo de terno cinza, gerente da área de investimentos, passou carregando uma pasta de couro. Ele olhou para o chão que Marcos estava limpando e fez uma careta. "Ei, você, passou o pano aqui direito? Esse chão tem que brilhar. A gente não paga para fazer trabalho pela metade, não." Marcos respirou fundo. "Sim, senhor, vou passar de novo." O homem bufou. "É o mínimo que se espera. Tem gente que não sabe o que é ter orgulho do próprio trabalho. Acha que qualquer coisa serve. Por isso que está onde está." Marcos apertou o pano com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Aquele homem ganhava R$ 40.000 por mês. Usava o carro da empresa. Tinha bônus anuais que passavam de R$ 100.000. E estava ali, humilhando um faxineiro por nada, por puro prazer de se sentir superior. Mais 15 minutos se passaram. O banco estava enchendo de funcionários. Caixas, atendentes, seguranças, gerentes. E cada um que passava por Marcos trazia uma nova forma de desrespeito. Alguns sutis, um olhar de desprezo, um desvio exagerado. Outros mais diretos, comentários maldosos. Ordens grosseiras, piadas entre colegas sobre como o faxineiro era velho e lento. Marcos continuou limpando, mas agora com um propósito diferente. Ele não estava mais apenas investigando, ele estava documentando. Cada rosto, cada nome no crachá, cada palavra cruel. Tudo estava sendo gravado em sua memória com uma precisão fotográfica que o tornara um empresário bilionário. Às 7h30, Patrícia desceu as escadas novamente, agora acompanhada de outros 3 gerentes. Eles estavam rindo de alguma piada interna. Um deles, Ricardo, gerente comercial, apontou para Marcos e disse algo em voz baixa. Os outros riram ainda mais alto. Patrícia olhou na direção de Marcos e revirou os olhos. Gente, vamos parar. O coitado já deve estar acostumado. Ela disse isso com um tom de falsa piedade que era mais cruel que qualquer insulto direto. Os gerentes passaram, ainda rindo. Marcos ouviu fragmentos da conversa. Aposto que ele nem terminou a escola. Provavelmente tem uns 10 filhos para sustentar. Esse tipo de gente nunca vai sair do lugar mesmo. Cada palavra era uma facada. Não em Marcos Andrade, o bilionário, mas em milhões de trabalhadores honestos que ouviam essas mesmas palavras todos os dias. Pessoas como Dona Célia. Pessoas que acordavam às 4 da manhã para pegar 3 ônibus e chegar ao trabalho. Pessoas que limpavam a sujeira dos outros com dignidade e nunca eram vistas. Nunca eram respeitadas. Marcos terminou de limpar o saguão principal. Cada movimento era mecânico agora. Sua mente estava em outro lugar, calculando, planejando.
Porque uma coisa estava ficando cristalina. As cartas anônimas eram apenas a ponta do iceberg. O que ele estava presenciando era um sistema, uma cultura podre de arrogância e desprezo. E Patrícia Moreira era a rainha desse reino de crueldade. Ele guardou os materiais de limpeza e foi até o banheiro dos funcionários. Fechou-se em uma cabine e tirou o celular do bolso. Mandou uma mensagem curta para seu advogado. Ative o protocolo Fênix, hoje. A resposta veio em segundos. Confirmado, equipe de prontidão. Marcos guardou o celular. Olhou-se no espelho embaçado do banheiro. O homem que o encarava de volta não era mais apenas um bilionário disfarçado. Era alguém que havia acordado para uma verdade dolorosa. Sucesso financeiro não significava nada se as pessoas que faziam seu império funcionar eram tratadas como lixo. E naquele momento, Marcos Andrade fez uma promessa. Antes daquele dia terminar, alguém ia pagar. E o preço seria muito, muito alto. 8 horas da manhã. O banco abriu as portas para os clientes. Marcos foi designado por Dona Célia para limpar a área dos caixas eletrônicos e depois a sala de espera VIP. Ele pegou seus materiais e caminhou lentamente, observando a dinâmica do lugar agora com o público presente. A sala de espera VIP era onde os clientes de alta renda aguardavam atendimento preferencial. Sofás de couro italiano, café expresso de máquina importada, revistas de luxo sobre as mesas de vidro, ar-condicionado na temperatura perfeita, uma televisão de 70 polegadas passando notícias financeiras. Aquele era o paraíso dentro do banco. E Marcos, como faxineiro, era uma intrusão naquele paraíso. Ele entrou discretamente pela porta lateral, carregando seu balde e panos. Havia 4 pessoas esperando. Um homem de terno branco, provavelmente uns 50 anos, falava alto no celular sobre investimentos em dólar. 2 mulheres elegantes, talvez mãe e filha, folheavam uma revista de decoração. E um jovem empresário, não mais que 30 anos, digitava freneticamente no laptop. Marcos começou a limpar as mesas laterais, tentando não fazer barulho. Mas o homem de terno branco parou de falar no telefone por um segundo e olhou para ele com irritação. — Ei, você não pode fazer isso depois? Estamos em uma reunião importante aqui. Marcos levantou os olhos. — Desculpe, senhor. É meu horário de limpeza desta sala. Vou ser rápido. O homem bufou. — Rapidez não é o problema. O problema é a sua presença. Você está... Ele procurou a palavra. Contaminando o ambiente. Não pode esperar uns 20 minutos? Antes que Marcos pudesse responder, a porta da sala se abriu e Patrícia Moreira entrou com um sorriso radiante. Senhor Carvalho, que prazer tê-lo aqui novamente. Seu gerente pessoal já está a caminho. Posso oferecer um café enquanto espera? O homem de terno branco sorriu de volta. Patrícia, querida, sempre tão atenciosa. Pode trazer sim. E, por favor, tire esse... Ele apontou para Marcos sem sequer olhar em sua direção. Esse inconveniente daqui. Estou tentando focar, e a presença dele é perturbadora. Patrícia finalmente percebeu Marcos. O rosto dela se fechou imediatamente. Você? O que está fazendo aqui neste horário? Sabe muito bem que a sala VIP só pode ser limpa antes das 8 ou depois das 6 da tarde. Marcos sentiu a armadilha se fechar. Dona Célia havia lhe dito especificamente para limpar aquela sala às 8h15. Ela sabia. Ela sabia que isso ia acontecer, porque acontecia com ela todo dia. Desculpe, senhora. A Dona Célia me disse para limpar agora. Patrícia deu 2 passos em direção a Marcos, invadindo seu espaço pessoal. A voz dela estava baixa, mas carregada de veneno. Dona Célia não manda nada aqui. Eu mando. E estou mandando você sair desta sala imediatamente.
Está incomodando nossos clientes VIP, pessoas que movimentam milhões neste banco, pessoas que não precisam ter seu dia arruinado pela visão de um faxineiro incompetente. As duas mulheres que folheavam a revista pararam e olharam para a cena. O jovem empresário levantou os olhos do laptop, todos observando, todos testemunhando a humilhação pública de Marcos. Ele respirou fundo. Vou terminar outro setor então. Com licença. Patrícia bloqueou a saída dele com o braço. Não tão rápido. Você vai aprender uma lição hoje. Quando eu dou uma ordem, quero ver execução imediata, não desculpas esfarrapadas, entendeu? Marcos olhou nos olhos dela. Pela primeira vez, Patrícia pareceu realmente vê-lo. E o que ela viu a fez dar um passo atrás involuntariamente. Os olhos de Marcos, mesmo sob o disfarce, carregavam uma intensidade que ela não esperava encontrar em um simples faxineiro. Mas a surpresa durou apenas um segundo. A arrogância voltou rapidamente. Você está me encarando? Sério? Ela se virou para os clientes. Vocês estão vendo isso? A falta de respeito? Ela voltou a olhar para Marcos. Sabe qual é o seu problema? Pessoas como você acham que têm direitos. Acham que merecem respeito. Mas respeito se conquista com posição, com conquistas. Você é um faxineiro. Você limpa a sujeira. Essa é sua contribuição para o mundo. Não venha me encarar como se fosse meu igual. O silêncio na sala era ensurdecedor. Marcos sentiu cada palavra como um soco. Não pela dor que causavam nele, mas pela dor que causavam em todas as pessoas humildes que já haviam ouvido discursos parecidos. Pessoas que trabalhavam duro, que sustentavam famílias, que tinham dignidade, mas eram tratadas como se fossem nada. O Sr. Carvalho aplaudiu lentamente. Bravo, Patrícia. Finalmente alguém com autoridade neste país. Tem que botar essa gente no lugar mesmo. Eles esquecem que estão aqui para servir, não para questionar. As duas mulheres assentiram com a cabeça, aprovando. O jovem empresário voltou para o laptop, desinteressado. Para todos ali, aquilo era normal, talvez até entretenimento. Marcos deu um passo para trás. Guardarei meus materiais, senhora. Patrícia sorriu com satisfação. Ótimo! E da próxima vez, quando eu der uma ordem, você corre. Literalmente, corre. Pessoas como você precisam se lembrar constantemente do seu lugar. Agora sai da minha frente. Marcos saiu da sala VIP carregando seu balde. No corredor, ele se encostou na parede por um momento, tentando controlar a respiração. As mãos tremiam. Não de medo, de fúria. Uma fúria fria, calculada, que ele não sentia há anos. Ele caminhou até o banheiro dos funcionários novamente. Trancou-se em uma cabine, pegou o celular e fez uma ligação. A pessoa do outro lado atendeu no primeiro toque. Antônio, sou eu. Quero que você revise todos os contratos de trabalho dos gerentes da agência matriz. Procure por cláusulas de demissão por justa causa relacionadas a assédio moral, discriminação e abuso de poder. A voz do advogado do outro lado era calma, mas séria. Encontrei algo? Marcos fechou os olhos. Encontrou um inferno. E eu vou limpar essa sujeira do mesmo jeito que eles acham que eu limpo o chão. Completamente. Ele desligou e guardou o celular. Olhou para o reflexo no espelho do banheiro. O disfarce ainda estava perfeito. Mas por baixo dele, Marcos Andrade estava despertando. E quando ele despertasse completamente, haveria consequências que aquelas pessoas jamais imaginaram enfrentar. Porque Patrícia Moreira estava certa sobre uma coisa: respeito se conquista com conquistas. E Marcos havia conquistado um império. Agora ele ia usar esse império para ensinar uma lição que ninguém naquele banco jamais esqueceria. A humilhação estava apenas começando. Mas não para Marcos. Para quem achou que poderia humilhar impunemente.
9h30 da manhã. O banco estava cheio. Dezenas de clientes faziam fila nos caixas. O burburinho de conversas enchia o saguão principal. Marcos estava terminando de limpar a área próxima aos guichês quando a porta principal se abriu de forma dramática. Entrou uma mulher alta, magra, usando um vestido de grife que provavelmente custava mais que o salário anual de um faxineiro. Cabelos loiros impecáveis, maquiagem perfeita, unhas feitas, bolsa que tinha o logo de uma marca francesa estampado de forma grotesca. Ela caminhava como se estivesse em uma passarela, não em um banco. Seu nome era Valéria Fonseca. Executiva de uma empresa de cosméticos, cliente VIP do banco há 7 anos. E, como Marcos estava prestes a descobrir, uma das pessoas mais desagradáveis que já colocara os pés naquela agência. Valéria caminhou direto para o balcão de atendimento preferencial, mas parou abruptamente quando viu que teria que esperar. Havia 2 pessoas na frente dela. Seu rosto se contorceu em irritação. Ela olhou ao redor, procurando alguém, e seus olhos encontraram Patrícia Moreira, conversando com outro gerente perto da escada. "Patrícia!" Valéria gritou, atravessando o saguão com passos largos e irritados. Patrícia virou-se e imediatamente abriu um sorriso forçado. "Valéria, querida, que surpresa! O que posso fazer por você hoje?" Valéria apontou para a fila. "Estou esperando. Eu, cliente VIP, esperando em fila como se fosse gente comum. Isso é inaceitável." Patrícia segurou o braço de Valéria e a conduziu para um canto mais reservado. "Sinto muito. Vou chamar alguém imediatamente para atendê-la em uma sala privada. Me dá só 2 minutos." Enquanto Patrícia tentava acalmar Valéria, Marcos continuou limpando. Ele estava a poucos metros delas, mas completamente invisível na percepção das 2 mulheres. Ele passou o pano próximo de onde elas estavam, ouvindo cada palavra. Valéria estava reclamando sobre tudo: o trânsito, o atendimento, a temperatura do ar-condicionado. E então, enquanto gesticulava dramaticamente, seu cotovelo atingiu a alça do balde de Marcos. O balde tombou. A água com sabão se espalhou pelo chão de mármore. O barulho fez todos no saguão olharem na direção deles. Valéria olhou para baixo e viu a água se aproximando de seus sapatos caríssimos. Ela pulou para trás com um grito agudo. "Mas que incompetência! Olha o que esse inepto fez." Marcos imediatamente se abaixou, pegando o balde. "Mil desculpas, senhora. Foi um acidente. Vou limpar agora mesmo." "Acidente?" Valéria estava quase gritando agora. "Você derrubou água nos meus sapatos! Sapatos que custaram R$ 4.000! Você vai me pagar por isso!" Patrícia se aproximou, avaliando a situação. Seu rosto estava vermelho de raiva. "Você de novo. Primeiro incomoda os clientes na sala VIP, agora isso. O que há de errado com você?" Marcos tentou explicar. "A senhora esbarrou no balde sem querer. Eu estava parado, limpando. Foi um..." "Não me interrompa." Patrícia estava perdendo a compostura. A voz dela ecoou pelo saguão inteiro. Todos os clientes pararam o que estavam fazendo para assistir ao espetáculo. Valéria apontou o dedo para o rosto de Marcos. "Pessoas como você não deveriam trabalhar em lugares como este. Você é desleixado, incompetente. Provavelmente nem sabe ler direito. Como alguém assim conseguiu emprego aqui?" Patrícia viu uma oportunidade. Uma oportunidade de mostrar poder, de demonstrar controle, de ganhar pontos com uma cliente importante. E ela agarrou essa oportunidade com ambas as mãos, sem pensar nas consequências. Ela puxou o walkie-talkie da cintura e falou em voz alta. "Segurança, venham ao saguão principal imediatamente. Temos uma situação." Marcos sentiu o coração acelerar. Não de medo, de antecipação. Porque ele sabia o que vinha a seguir.
E ele sabia que cada segundo daquilo estava sendo gravado pelas câmeras de segurança do banco. Câmeras que ele mesmo havia mandado instalar. Câmeras que agora documentariam tudo. 2 seguranças chegaram rapidamente, homens grandes, uniformizados, com expressões sérias. Um deles, Marcos, reconheceu. Carlos. Trabalhava no banco há 12 anos. Bom homem, pai de 3 filhos. Marcos havia pessoalmente aprovado um empréstimo para ele comprar uma casa 2 anos atrás. Patrícia apontou para Marcos. Quero este homem removido do banco imediatamente. Ele está causando problemas, incomodando clientes, sendo negligente em suas funções. Ele não serve para trabalhar aqui. Carlos olhou para Marcos e hesitou. Ele não conhecia o rosto sob o disfarce, mas algo em seus olhos o fez pausar. Senhor, o senhor pode vir comigo, por favor? Vamos resolver isso de forma calma. Marcos assentiu e começou a se levantar. Mas Valéria não estava satisfeita. Calma? Ele derramou água nos meus sapatos. Ele precisa ser punido, processado, demitido. A multidão de clientes estava crescendo. Alguns tiravam fotos com celulares, outros filmavam. Marcos viu tudo. Cada testemunha, cada evidência sendo criada em tempo real. Patrícia, alimentada pela atenção, continuou. Olhem bem para este homem. Ela apontou para Marcos como se fosse uma peça em exposição. Este é o exemplo perfeito de incompetência, de falta de profissionalismo. Pessoas como ele deveriam ser gratas por ter qualquer emprego, mas não. Eles acham que podem fazer corpo mole, causar problemas, desrespeitar clientes importantes. Marcos permaneceu em silêncio, seu rosto neutro. Mas seus olhos registravam tudo. Cada palavra, cada testemunha, cada ação. Patrícia se virou para os clientes reunidos. Quero que todos vocês saibam que este banco não tolera esse tipo de comportamento. Estou demitindo este homem agora, na frente de todos, para que fique claro que aqui valorizamos excelência, não mediocridade. A multidão murmurou. Alguns pareciam desconfortáveis, outros filmavam com mais interesse. Valéria sorria, satisfeita. Carlos, o segurança, tocou o braço de Marcos gentilmente. Senhor, por favor, vamos sair com dignidade. Marcos olhou para Carlos e assentiu. Mas antes de dar um passo, ele falou. Sua voz era baixa, mas clara. Posso fazer uma ligação antes de sair? Preciso avisar alguém. Patrícia riu. Ligar para quem? Seu chefe no sindicato inútil? Seu advogado de porta de cadeia? Faça sua ligação e suma daqui. Marcos tirou o celular do bolso. Um celular simples, barato, parte do disfarce. Mas o número que ele discou era qualquer coisa menos simples. A pessoa do outro lado atendeu imediatamente. Chegou a hora. Marcos disse simplesmente, 5 minutos. Ele desligou e olhou para Patrícia. Ela estava triunfante. Valéria estava satisfeita. Os clientes estavam chocados. E Marcos estava calculando exatamente quantos segundos faltavam para o mundo daquelas pessoas desabar completamente. Marcos guardou o celular lentamente no bolso. Carlos e o outro segurança ficaram ao seu lado, esperando que ele se movesse. Mas Marcos não se moveu. Ele ficou ali, parado, olhando para Patrícia com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Não era raiva, não era medo, era algo muito mais perturbador. Era certeza. Patrícia sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas afastou a sensação. Ela estava no controle, ela tinha o poder. Um faxineiro velho não era ameaça nenhuma. Você está surdo? Ela perguntou, erguendo a voz novamente. Eu disse para sair, agora! Marcos finalmente falou, sua voz ainda calma. Estou apenas esperando a pessoa que liguei chegar. Serão apenas alguns minutos.
Valéria deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Marcos. Alguns minutos? Você acha que nós temos tempo para desperdiçar com você? Você é nada. Um zero à esquerda. Sua opinião não importa. Sua presença não importa. Você deveria estar agradecido que não estamos chamando a polícia. Um murmúrio percorreu a multidão. Alguns clientes pareciam genuinamente desconfortáveis com a crueldade da situação. Uma senhora idosa, esperando na fila do caixa, balançou a cabeça com desaprovação. Um homem jovem, talvez universitário, sussurrou para a namorada que aquilo estava errado. Mas ninguém disse nada em voz alta. Ninguém defendeu Marcos. Porque essa é a natureza humana. É fácil sentir pena. É difícil agir. É fácil discordar em silêncio. É difícil enfrentar o poder. Exceto por uma pessoa. Do fundo do saguão, próximo aos caixas eletrônicos, um jovem de uniforme do banco deu um passo à frente. Seu nome era Daniel Souza. 24 anos. Caixa há 2 anos. Jovem negro que havia crescido na periferia e lutado duro para conseguir aquele emprego. Ele viu na humilhação de Marcos um reflexo de todas as humilhações que ele mesmo havia sofrido. Com licença, Daniel disse, sua voz tremendo levemente. Patrícia se virou para ele com uma expressão de surpresa e irritação. O quê? Volte para seu posto! Daniel engoliu em seco, mas continuou andando até ficar ao lado de Marcos. Eu vi o que aconteceu. A senhora esbarrou no balde dele. Foi um acidente. Ele não teve culpa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos os olhos se voltaram para Daniel. Patrícia estava vermelha de raiva. Um funcionário estava desafiando sua autoridade, na frente de clientes, na frente de todos. Você, Patrícia caminhou até Daniel com passos firmes. Está querendo ser demitido também? É isso? Quer perder seu emprego para defender um faxineiro incompetente que você nem conhece? Daniel tremeu, mas manteve seu lugar. Não estou defendendo incompetência. Estou defendendo justiça. O que está acontecendo aqui está errado. Marcos olhou para Daniel e sentiu algo que não esperava sentir naquele momento. Esperança. Esperança de que nem todos naquele banco haviam perdido sua humanidade. Nem todos haviam sido corrompidos pelo poder e pela arrogância. Valéria riu alto. Que lindo! Que tocante! Os pobrezinhos se unindo! Ela se virou para a multidão. Vocês estão vendo? É assim que essa gente pensa. Eles acham que podem desafiar a ordem natural das coisas. Patrícia apontou o dedo para Daniel. Você está suspenso. Imediatamente. Vai para casa agora e amanhã conversamos com o RH sobre sua demissão. Daniel ficou pálido. Aquele emprego era tudo para ele. Era como ele sustentava a mãe doente, como pagava a faculdade à noite, como tinha esperança de um futuro melhor. Mas mesmo assim, ele não se moveu, não abandonou Marcos. Marcos colocou a mão no ombro de Daniel gentilmente. Está tudo bem. Obrigado por tentar. Mas eu posso cuidar disso sozinho. Daniel olhou para Marcos. Havia lágrimas em seus olhos. Não é justo. Nada disso é justo. Marcos sorriu levemente. A justiça está chegando. Confia em mim. Patrícia estava fora de si. Chega! Chega dessa palhaçada toda! Seguranças, tirem os dois daqui agora! E se eles resistirem, chamem a polícia. Carlos, o segurança, olhou para Marcos com uma expressão conflitada. Ele não queria fazer aquilo. Cada fibra do seu ser dizia que havia algo errado naquela situação. Mas ordens eram ordens. Ele deu um passo em direção a Marcos. E então, as portas principais do banco se abriram com força. Entraram 6 pessoas. Todas vestidas em ternos caros, carregando pastas de couro, com expressões sérias e profissionais.
Na frente deles, uma mulher de 40 anos, cabelos presos, óculos de grau, postura inabalável. Doutora Fernanda Lima, chefe do departamento jurídico do banco. A advogada pessoal de Marcos Andrade. Ela entrou no saguão e seus olhos imediatamente encontraram Marcos. Ela caminhou direto até ele, passando por Patrícia como se ela fosse invisível. Senhor Andrade, a doutora Fernanda disse em voz alta e clara para que todos ouvissem. Lamento profundamente pela demora. Viemos assim que recebemos sua ligação. O saguão ficou em silêncio absoluto. Senhor Andrade. As palavras ecoaram como um trovão. Patrícia ficou paralisada. Seu rosto passou de vermelho para branco em questão de segundos. Valéria parou de sorrir. Os clientes começaram a sussurrar freneticamente. Daniel olhou para Marcos com os olhos arregalados. Marcos, lentamente, tirou o boné surrado. Limpou o rosto com um pano, removendo parte da sujeira proposital. E quando ele olhou para Patrícia novamente, não havia mais nada de humilde naqueles olhos. Havia poder. Poder absoluto. E a tempestade estava apenas começando. O nome Marcos Andrade pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Patrícia Moreira sentiu suas pernas vacilarem. Impossível. Aquele homem sujo, com roupas velhas, não podia ser o Marcos Andrade. O proprietário de 300 agências bancárias, o bilionário que fundara aquele império. Tinha que ser um engano, tinha que ser. Mas a doutora Fernanda Lima não era uma mulher que cometia enganos. Ela caminhou até ficar ao lado de Marcos, e os outros 5 advogados se posicionaram ao redor dele como um escudo humano. A formalidade e o respeito que demonstravam eram inconfundíveis. Aquele não era um faxineiro comum. Aquele era o homem mais poderoso naquele prédio. Marcos ainda segurava o pano de limpeza em uma das mãos. Ele olhou para Patrícia e viu exatamente o que esperava ver. Pânico. Terror absoluto. O rosto dela havia perdido toda a cor. Suas mãos tremiam. Sua boca se abria e fechava como um peixe fora d'água, tentando encontrar palavras que simplesmente não vinham. Doutora Fernanda quebrou o silêncio. Senhor Andrade, trouxe os documentos que solicitou. Também acionei o protocolo Fênix, conforme suas instruções. O conselho diretor está a caminho e deve chegar em menos de 3 minutos. Marcos assentiu lentamente. Perfeito. E as gravações das câmeras de segurança? Já foram salvas em múltiplos servidores seguros. Temos registro de tudo o que aconteceu nas últimas 3 horas. A advogada pausou e olhou para Patrícia com uma expressão gélida. Tudo. Valéria Fonseca, que até segundos atrás estava triunfante, agora parecia uma estátua. Seu rosto estava congelado em uma expressão de choque e incredulidade. Ela deu um passo para trás, depois outro, tentando se distanciar daquela situação que subitamente havia se tornado um pesadelo. Marcos caminhou lentamente até Patrícia. Cada passo dele ecoava no saguão silencioso. Mais de 50 pessoas observavam, mas ninguém emitia um som. Era como se todos estivessem prendendo a respiração, esperando para ver o que aconteceria. Ele parou a apenas 1 metro dela. Patrícia não conseguia olhar nos olhos dele. Seu olhar estava fixo no chão, no mesmo chão que ela havia ordenado Marcos a limpar minutos antes. Sabe, Patrícia, Marcos começou, sua voz baixa, mas clara como cristal. Eu li 17 cartas anônimas nos últimos 2 meses, todas falando sobre discriminação nesta agência, sobre abuso de poder, sobre gerentes que tratavam funcionários humildes como lixo. No início, não quis acreditar. Achei que eram exageros, pessoas insatisfeitas inventando histórias. Patrícia tentou falar, mas apenas um som estrangulado saiu de sua garganta. Marcos continuou. Então decidi ver com meus próprios olhos. Passei os últimos 3 dias me preparando para este momento. Estudei cada detalhe.
Coordenei com Dona Célia, a verdadeira faxineira desta agência, uma mulher digna que trabalha aqui há 12 anos e nunca reclamou das humilhações que sofria diariamente. Ela me contou histórias que me fizeram perder o sono. E hoje eu vim confirmar se eram verdade. Ele fez uma pausa, olhando ao redor do saguão. E descobri algo muito pior do que imaginava. Não são apenas histórias isoladas, é uma cultura. Um sistema podre de arrogância, desprezo e crueldade. E você, Patrícia Moreira, é a rainha desse sistema. Patrícia finalmente encontrou sua voz, trêmula e desesperada. Senhor Andrade, eu não sabia que era o senhor. Eu jamais... Se eu soubesse... Se você soubesse? Marcos interrompeu, sua voz agora com uma ponta afiada. Se você soubesse era eu, teria me tratado com respeito? É isso que está dizendo? O problema não é como você me tratou, Patrícia. O problema é que você só me trataria diferente se soubesse quem eu sou. Isso revela tudo sobre seu caráter. Ele se virou para a multidão de clientes que ainda observava, muitos com celulares filmando toda a cena. Vocês todos viram o que aconteceu aqui hoje. Viram uma mulher ser expulsa publicamente, humilhada, desrespeitada, tratada como se não fosse humana. E por quê? Porque ela pensou que eu era apenas um faxineiro, alguém sem poder, alguém que ela poderia esmagar sem consequências. Valéria tentou discretamente se afastar em direção à saída, mas a doutora Fernanda bloqueou seu caminho com um gesto sutil. A senhora vai precisar ficar, disse a advogada friamente. Há algumas questões legais que precisamos discutir. O rosto de Valéria ficou ainda mais pálido. Ela entendeu naquele momento que sua participação naquela humilhação pública não seria esquecida, não seria perdoada. Marcos continuou falando, agora se dirigindo diretamente a Patrícia. Você sabe quantas pessoas trabalham para mim? 12.800. 12.800 famílias que dependem dos salários que eu pago. E sabe o que eu sempre disse a cada gerente, a cada executivo, a cada pessoa com um mínimo de autoridade na minha empresa? Trate todos com respeito. Todos. Desde o presidente do conselho até a pessoa que limpa os banheiros. Porque dignidade não tem preço. Dignidade não se compra com dinheiro. Patrícia estava chorando agora. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Mas Marcos não sentiu pena. Pena ele sentia de Dona Célia. Pena ele sentia de Daniel, o jovem caixa que teve coragem de defendê-lo. Pena ele sentia de todas as pessoas que haviam sido humilhadas por aquela mulher ao longo dos anos. As portas do banco se abriram novamente. Entraram 10 pessoas. O conselho diretor completo. Homens e mulheres em ternos impecáveis, expressões sérias, todos caminhando rapidamente até Marcos. O presidente do conselho, Dr. Alberto Mendes, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos, se aproximou e fez uma reverência respeitosa. Senhor Andrade, viemos assim que recebemos sua convocação. Estamos prontos para proceder conforme suas instruções. Marcos olhou para o relógio. 9h52. Ele havia entrado naquele banco como um faxineiro invisível há pouco menos de 3 horas. E agora, em pé no centro do saguão, cercado por advogados e pelo conselho diretor, ele estava prestes a fazer justiça. Ele tirou o celular do bolso, o celular simples que fazia parte do disfarce. Discou um número e colocou no viva voz. A voz que atendeu era familiar, calorosa, cheia de dignidade. Alô? Dona Célia respondeu do outro lado da linha. Dona Célia, aqui é Marcos Andrade. A senhora pode vir ao saguão principal, por favor? Tem algo que quero que a senhora veja. Houve uma pausa. Depois, a voz dela mais suave. Já estou indo, senhor Andrade.
E obrigada. Obrigada por enxergar o que ninguém mais via. Marcos desligou e guardou o celular. Olhou para Patrícia uma última vez. A senhora tem direito de defesa, tem direito de explicar suas ações. Mas primeiro, quero que todos neste banco vejam as consequências de tratar pessoas como se elas fossem nada. E com essas palavras, o destino de Patrícia Moreira foi selado. A tempestade havia chegado, e ela estava bem no centro dela. Dona Célia emergiu do corredor dos fundos com passos lentos, mas dignos. Ela havia se livrado do uniforme de limpeza e vestido uma roupa simples, mas arrumada, um vestido azul claro que guardava para ocasiões especiais. Seus cabelos grisalhos estavam soltos, emoldurando um rosto marcado pelo tempo, mas iluminado por uma força interior inabalável. Quando ela entrou no saguão principal, o contraste era gritante. De um lado, Patrícia Moreira e os outros gerentes, antes tão poderosos, agora pareciam pequenos e assustados. Do outro, Marcos Andrade, ainda com as roupas de faxineiro, mas cercado por uma aura de autoridade que nenhum disfarce poderia esconder. Marcos caminhou até Dona Célia e, para o choque de todos os presentes, pegou a mão dela, gentilmente, e a beijou com respeito. Dona Célia, a senhora é a verdadeira heroína desta história. Se não fosse sua coragem de me procurar, de me contar a verdade, nada disso estaria acontecendo agora. Dona Célia tinha lágrimas nos olhos, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio, de validação, de finalmente ser vista, ser ouvida, ser respeitada depois de anos de invisibilidade. Senhor Andrade, ela disse com voz trêmula, eu nunca quis causar problemas. Só queria que alguém soubesse, que alguém visse o que pessoas como eu passam todo dia. Não é sobre mim, é sobre todas as pessoas humildes que são tratadas como se não valessem nada. Marcos assentiu e se virou para o conselho diretor. Doutor Alberto, por favor, leia o relatório. Doutor Alberto Mendes abriu uma pasta e começou a ler em voz alta, clara e firme. Nos últimos 90 dias, conduzimos uma investigação interna nesta agência. Instalamos câmeras ocultas, contratamos observadores disfarçados, coletamos testemunhos de funcionários atuais e antigos. Os resultados são devastadores. Um silêncio pesado dominou o saguão. Até os clientes que tentavam discretamente sair pararam para ouvir. Documentamos 47 casos de abuso verbal contra funcionários de níveis inferiores nos últimos 3 meses. A advogada continuou lendo de outro documento. 23 casos de discriminação racial explícita, 31 casos de assédio moral e 16 demissões injustificadas de funcionários que ousaram reclamar do tratamento. Patrícia estava praticamente desmoronando. Suas pernas mal a sustentavam. Outros gerentes ao redor do saguão começaram a perceber que aquilo não era apenas sobre ela, era sobre todos eles. Marcos caminhou lentamente pelo saguão, passando por cada gerente, cada executivo que estava presente. Vocês construíram um reino de crueldade. Acharam que poder lhes dava o direito de esmagar pessoas, de humilhar, de destruir a dignidade alheia por puro prazer ou conveniência. Ele parou diante de Patrícia novamente. Mas sabe qual é a parte mais triste? Vocês fizeram tudo isso em nome da minha empresa, usando o meu banco como palco para suas pequenas tiranias, manchando a reputação que levei 20 anos para construir. Ricardo, o gerente comercial que havia zombado de Marcos mais cedo, tentou falar. Senhor Andrade, nós apenas seguíamos os padrões de eficiência. A senhora Patrícia sempre nos disse que... Silêncio! A voz de Marcos cortou o ar como uma lâmina. Não tente colocar toda a culpa nela. Vi você rindo. Vi você fazendo comentários cruéis.
Vi sua participação ativa nessa cultura de desrespeito. Todos vocês são culpados. Valéria Fonseca, que estava encurralada perto da parede, finalmente encontrou coragem para falar. Senhor Andrade, eu sou apenas uma cliente. Eu não trabalho aqui. Não tenho nada a ver com a cultura interna deste banco. Marcos se virou para ela com um olhar que a fez recuar. A senhora participou ativamente da minha humilhação pública. Exigiu minha demissão. Disse que pessoas como eu não deveriam trabalhar em lugares como este. A senhora acha que isso não tem consequências? A doutora Fernanda deu um passo à frente. Senhora Fonseca, estaremos enviando uma notificação formal sobre o encerramento de todos os seus vínculos bancários com esta instituição. Suas contas serão encerradas, seus cartões cancelados, seus investimentos transferidos para outra instituição de sua escolha. Este banco não deseja mais seus negócios. O rosto de Valéria ficou vermelho de indignação e depois branco de choque. Vocês não podem fazer isso. Eu movimento milhões por ano neste banco. Eu sou cliente VIP. E eu sou o dono, Marcos respondeu friamente. E decido com quem faço negócios. A senhora mostrou seu verdadeiro caráter hoje. E esse caráter não é compatível com os valores que quero para minha empresa. Valéria tentou argumentar mais, mas a advogada já estava entregando documentos a ela. A humilhadora havia sido humilhada. E a justiça tinha um gosto amargo para quem estava do lado errado dela. Marcos, então, se virou para Daniel, o jovem caixa que havia tentado defendê-lo. Daniel estava no canto do saguão, ainda em choque com tudo o que estava acontecendo. Senhor Souza, pode vir aqui, por favor? Daniel caminhou hesitantemente, seus olhos ainda arregalados de descrença. Ele parou diante de Marcos, sem saber o que esperar. Obrigado, Marcos, disse simplesmente. Obrigado por ter coragem. Obrigado por ver um ser humano, onde outros viram apenas um faxineiro invisível. Obrigado por arriscar seu emprego para defender o que era certo. Daniel estava sem palavras. Não foi nada, senhor. Eu só... Era a coisa certa a fazer. Marcos sorriu. Exatamente. Era a coisa certa a fazer. E é por isso que, a partir de hoje, você não é mais caixa. O senhor é o novo gerente interino desta agência. O saguão explodiu em murmúrios. Daniel ficou pálido. Senhor? Eu não tenho experiência, eu não... Você tem algo muito mais importante que experiência. Marcos interrompeu. Você tem integridade, tem coragem, tem empatia. E essas são as qualidades que eu valorizo acima de tudo. Dr. Alberto assentiu em concordância. Providenciaremos todo o treinamento necessário, Sr. Souza. Mas o Sr. Andrade tem razão. Liderança verdadeira começa com caráter, não com diplomas. Daniel tinha lágrimas nos olhos. Ele mal podia acreditar no que estava acontecendo. Em menos de 1 hora, ele havia passado de caixa prestes a ser demitido para gerente de uma das maiores agências do banco. Marcos colocou a mão no ombro de Daniel. Seu primeiro dia como gerente começa agora. E sua primeira tarefa é testemunhar o que acontece quando pessoas esquecem que poder vem com responsabilidade. Ele se virou para Patrícia e todos no saguão sabiam que o momento final havia chegado. O momento da justiça. O momento em que contas seriam acertadas. E ninguém, absolutamente ninguém, sairia daquela situação sem entender o peso das próprias ações. Marcos fez um gesto para a doutora Fernanda, que imediatamente abriu outra pasta e começou a distribuir documentos para todos os gerentes presentes. Patrícia pegou o seu com mãos trêmulas. Seus olhos escanearam as páginas rapidamente, e a cada linha que lia, seu rosto ficava mais pálido. Estes são contratos de rescisão por justa causa.
Marcos explicou para todos no saguão, baseados em múltiplas violações do código de conduta desta empresa: assédio moral, discriminação, abuso de autoridade, criação de ambiente de trabalho tóxico e hostil. Patrícia levantou os olhos do documento, lágrimas escorrendo livremente agora. Senhor Andrade, por favor, eu tenho família, tenho contas a pagar, tenho uma filha na faculdade. Por favor, não faça isso. Marcos sentiu a tentação de sentir pena. Mas então lembrou de todas as pessoas que haviam implorado a Patrícia por compaixão ao longo dos anos. Todas as pessoas que ela havia demitido sem remorso. Todos os trabalhadores humildes que ela havia humilhado sem pensar duas vezes sobre suas famílias, suas contas, seus filhos. E Dona Célia? Marcos perguntou calmamente. Ela não tem família? Ela não tem contas? Quando a senhora a humilhava todo dia, quando a fazia se sentir invisível e sem valor, a senhora pensou na família dela? Patrícia não tinha resposta, porque a resposta era óbvia. Não, ela nunca havia pensado. Porque para ela, pessoas como Dona Célia não eram realmente pessoas. Eram apenas peças de um cenário, descartáveis, substituíveis. Dr. Alberto deu um passo à frente. Senhora Moreira, além da demissão por justa causa, o banco estará entrando com uma ação judicial para recuperar bônus indevidamente pagos nos últimos 3 anos. Nossa investigação revelou que a senhora falsificou relatórios de satisfação de funcionários para garantir que recebesse bônus de desempenho. O choque no saguão foi palpável. Falsificação de documentos era crime. Patrícia não estava apenas perdendo o emprego, estava enfrentando possíveis acusações criminais. Não! Patrícia gritou, sua voz estridente de desespero. Eu não falsifiquei nada. Eu apenas ajustei alguns números. Todo mundo faz isso. Todo mundo? Marcos repetiu, sua voz gelada. Essa é a sua defesa? Todos fazem. Então está tudo bem? A senhora sabe quantas pessoas perderam seus empregos porque a senhora falsificou relatórios para esconder o ambiente tóxico que criou? Quantas pessoas sofreram em silêncio porque achavam que eram elas o problema, quando, na verdade, o problema era você? Ricardo, o gerente comercial, tentou discretamente rasgar o documento que havia recebido. Mas a doutora Fernanda estava observando. Senhor Silva, destruir esse documento não mudará nada. Temos cópias digitais e físicas, e temos evidências em vídeo de suas ações nas últimas semanas. Um dos advogados ligou um laptop e projetou imagens em uma tela que foi montada rapidamente no saguão. As primeiras cenas mostravam Ricardo rindo de um funcionário de limpeza que havia tropeçado. Depois, mostrava ele fazendo comentários racistas sobre um cliente. Em seguida, humilhando uma jovem estagiária até ela sair chorando do banco. Ricardo ficou sem reação. Sua arrogância evaporou. Seu rosto estava vermelho de vergonha e raiva, mas principalmente de medo. Medo das consequências. Medo de que sua vida cuidadosamente construída estivesse desmoronando. Outros gerentes começaram a perceber que eles também estavam sendo filmados. Uma mulher, gerente da área de empréstimos, sentou-se em uma cadeira próxima, colocando a cabeça entre as mãos. Ela sabia que estava acabada. Todos sabiam. Marcos olhou ao redor do saguão. Clientes ainda observavam, muitos filmando tudo com celulares. Funcionários de níveis inferiores estavam nas laterais, assistindo com uma mistura de choque, alívio e satisfação. Finalmente, alguém estava sendo responsabilizado. Finalmente, a justiça estava sendo feita. Vocês querem saber por que fiz isso? Marcos perguntou, sua voz ecoando no saguão silencioso. Por que me disfarcei de faxineiro? Por que passei por essa humilhação? Porque palavras não significam nada. Eu poderia fazer 100 reuniões sobre respeito e dignidade. Poderia enviar 1000 memorandos sobre tratamento justo,
Mas se eu mesmo não experimentasse o que meus funcionários mais vulneráveis passam, como poderia realmente entender? Como poderia realmente mudar as coisas? Ele caminhou até o centro do saguão, ficando sob o lustre de cristal caro. Hoje, eu senti na pele o que significa ser invisível. Ser tratado como se não fosse humano. Ser julgado não pelo que você é, mas pela roupa que veste ou pela posição que ocupa. E garanto a vocês, isso nunca mais vai acontecer neste banco. Nunca mais. Dona Célia aplaudiu. Lentamente, outros funcionários se juntaram a ela. O som começou baixo, hesitante, mas foi crescendo. Caixas aplaudiam, atendentes aplaudiam, seguranças aplaudiam. Até alguns clientes se juntaram, impressionados pelo que estavam testemunhando. Patrícia estava sentada no chão agora, completamente derrotada. Toda sua autoridade, todo o seu poder havia evaporado. Ela era agora o que ela sempre acusou outros de serem. Nada. Um zero à esquerda. Alguém que não importava. Marcos se aproximou dela uma última vez. Não sinto prazer nisso. Ele disse baixinho, apenas para que ela ouvisse. Não queria que chegasse a este ponto. Mas você não me deixou escolha. Você construiu um império de crueldade. E impérios assim precisam cair. Patrícia olhou para ele, e pela primeira vez Marcos viu algo além de arrogância ou desespero em seus olhos. Viu compreensão. Compreensão tardia, mas compreensão mesmo assim. Ela finalmente entendeu. Entendeu o que havia feito. Entendeu o quanto havia machucado pessoas. Entendeu que consequências eram reais e inevitáveis. Sinto muito, ela sussurrou. E pela primeira vez, parecia genuína. Marcos assentiu. Eu sei. Mas arrependimento não apaga dor. Não desfaz anos de humilhação que você infligiu em pessoas inocentes. Talvez, com o tempo, você possa encontrar uma forma de fazer as pazes consigo mesma. Mas isso não será aqui. Não será mais neste banco. Ele se afastou, e os seguranças ajudaram Patrícia a se levantar. Ela foi escoltada até a saída, seguida por Ricardo e outros gerentes demitidos. Um por um, eles saíram daquele banco que havia sido seu reino. E nenhum deles olhou para trás. O show havia acabado. Mas a lição estava apenas começando. Com os gerentes demitidos escoltados para fora, o saguão do banco lentamente começou a recuperar alguma normalidade. Mas nada seria normal novamente. Todos ali sabiam que haviam testemunhado algo histórico. Um momento que definiria a cultura daquela empresa dali em diante. Marcos ainda estava de pé no centro do saguão, ainda vestido com as roupas surradas de faxineiro. Mas agora ninguém via um faxineiro. Viam um líder. Viam justiça personificada. Viam alguém que não apenas falava sobre valores, mas os vivia, mesmo quando doía. Dr. Alberto se aproximou com outro conjunto de documentos. Senhor Andrade, precisamos discutir os próximos passos. Temos 16 agências que compartilham problemas similares de acordo com nossas investigações. Gerentes que seguiam o exemplo da senhora Moreira. Culturas tóxicas que precisam ser erradicadas. Marcos assentiu lentamente. Então vamos erradicá-las. Quero investigações completas em todas essas agências. Quero entrevistas confidenciais com funcionários de todos os níveis. E quero que cada gerente, cada executivo, passe por uma reavaliação completa de seu desempenho ético, não apenas financeiro. Será feito, Dr. Alberto confirmou. E quanto às mudanças estruturais? Marcos pensou por um momento. A partir de hoje, implementaremos um sistema de auditoria surpresa. A cada trimestre, eu ou membros do conselho faremos visitas não anunciadas às agências, possivelmente disfarçados, para avaliar como os funcionários realmente tratam uns aos outros quando acham que ninguém importante está observando.
Excelente ideia. A doutora Fernanda concordou. Também sugiro a criação de um canal de denúncias totalmente anônimo, gerido por uma empresa externa, onde funcionários possam reportar abusos sem medo de retaliação. Aprovado. Marcos disse imediatamente. E mais uma coisa. Quero que Dona Célia seja promovida. Todos os olhares se voltaram para a senhora idosa, que estava parada discretamente em um canto. Ela arregalou os olhos de surpresa. Senhor Andrade, eu sou apenas uma faxineira. Não tenho educação formal. Não sei trabalhar com computadores. A senhora tem algo muito mais valioso? Marcos interrompeu gentilmente. A senhora tem sabedoria, tem experiência, tem a confiança dos funcionários de base, aqueles que realmente fazem este banco funcionar. Quero que a senhora seja a nossa nova coordenadora de bem-estar dos funcionários. Dr. Alberto imediatamente entendeu a genialidade da ideia. Perfeito! Dona Célia conhece os problemas melhor que qualquer consultor caro que poderíamos contratar. Ela viveu esses problemas. Dona Célia estava com lágrimas nos olhos novamente. Aos 60 anos, depois de décadas limpando o chão, sendo invisível, sendo ignorada, ela estava sendo promovida. Não por pena, mas porque seu valor finalmente foi reconhecido. Eu não sei o que dizer, ela sussurrou. Diga que aceita, Marcos sorriu. Diga que vai nos ajudar a garantir que nenhum outro funcionário passe pelo que a senhora passou. Dona Célia assentiu, sem conseguir falar. Sua emoção era palpável. E todos no saguão sentiram aquilo. Sentiram o peso do momento. Sentiram que estavam testemunhando não apenas punição, mas redenção. Não apenas justiça, mas esperança. Marcos então se dirigiu aos funcionários que ainda observavam das laterais. Sei que muitos de vocês estão com medo. Medo de falar. Medo de que o que aconteceu hoje seja apenas um show e que amanhã tudo volte ao normal. Mas garanto a vocês, isso não vai acontecer. Ele pausou, deixando as palavras penetrarem. A cultura de uma empresa não muda da noite para o dia. Vai levar tempo. Vai haver resistência. Alguns vão tentar manter as velhas formas. Mas se vocês me ajudarem, se vocês tiverem coragem de falar quando virem injustiça, juntos podemos transformar este lugar em algo pelo qual realmente possamos ter orgulho. Um jovem atendente levantou timidamente a mão. Marcos fez um gesto para que ele falasse. Senhor Andrade, como podemos confiar que não haverá retaliação? Que se denunciarmos abusos, não seremos os próximos a serem demitidos? Marcos caminhou até ele. Qual é seu nome? Pedro. Pedro Santos. Pedro, entendo seu medo. E é um medo legítimo. Por anos este banco operou com base em intimidação e medo. Mas prometo a você, na frente de todas essas testemunhas, que qualquer retaliação contra quem denunciar abusos será tratada com demissão imediata, sem exceções. Não importa o nível hierárquico, não importa há quanto tempo a pessoa trabalha aqui. Tolerância zero. A doutora Fernanda acrescentou, e qualquer funcionário que sofrer retaliação terá assistência jurídica completa paga pelo banco para processar os responsáveis. Não estamos brincando. Um murmúrio de alívio percorreu os funcionários presentes. Pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez em suas carreiras, eles estavam ouvindo algo diferente. Estavam ouvindo proteção. Estavam ouvindo que suas vozes importavam. Daniel, o recém-promovido gerente, deu um passo à frente. Senhor Andrade, posso dizer algo? Marcos assentiu. Eu trabalho neste banco há 2 anos, e desde o primeiro dia vi coisas que me fizeram questionar se deveria continuar aqui. Vi colegas chorarem no banheiro depois de serem humilhados. Vi pessoas boas serem demitidas por denunciarem comportamento abusivo.
via um sistema que protegia os poderosos e esmagava os vulneráveis. Daniel pausou, emocionado. Mas hoje, pela primeira vez, tenho esperança. Esperança de que este lugar possa realmente mudar. A sala explodiu em aplausos, não apenas dos funcionários, mas também de clientes. Pessoas que haviam chegado ao banco para resolver questões simples e acabaram testemunhando algo extraordinário. Marcos levantou a mão, pedindo silêncio. Uma última coisa. Às vezes, justiça parece crueldade. Vocês me viram demitir pessoas hoje. Viram carreiras sendo destruídas. E alguns de vocês podem pensar que fui duro demais, que deveria ter dado segundas chances. Ele olhou ao redor, garantindo que todos estavam prestando atenção. Mas quantas chances aquelas pessoas tiveram para mudar? Quantas vezes viram alguém sofrer e escolheram olhar para o outro lado? Quantas vezes participaram ativamente de humilhações e depois foram para casa dormir tranquilamente? Segundas chances são para pessoas que cometem erros, não para pessoas que constroem sistemas de crueldade. O silêncio que seguiu era de compreensão. Marcos tinha razão, e todos sabiam disso. Doutor. Alberto se aproximou. Senhor Andrade, a imprensa está começando a chegar. Há câmeras do lado de fora. Esta história está se espalhando rapidamente. Marcos olhou para suas roupas surradas. Acho que está na hora de eu voltar a parecer um C.I.O., não é? Mas antes de sair, ele caminhou mais uma vez até Dona Célia e a abraçou. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por ter coragem de me procurar, por confiar em mim, por acreditar que mudança era possível. Dona Célia segurou firme. Eu sempre soube que o senhor era diferente, senhor Andrade. Desde o dia em que o conheci, anos atrás. O senhor sempre viu pessoas, não apenas posições. Marcos saiu do saguão acompanhado por sua equipe jurídica e pelo conselho diretor. Mas antes de atravessar a porta, ele se virou uma última vez. O que aconteceu aqui hoje não é o fim, é o começo. O começo de algo melhor, algo justo, algo humano. E todos vocês são parte disso. E com essas palavras, Marcos Andrade, o bilionário que se disfarçou de faxineiro, deixou o saguão. Mas sua presença permaneceria ali para sempre, gravada na memória de cada pessoa, gravada na cultura que começaria a mudar a partir daquele momento. A justiça havia sido servida, e era implacável, mas necessária, cruel, mas justa, e absolutamente inesquecível. 3 meses depois. A agência matriz do banco havia sido transformada. Não fisicamente, as paredes de mármore e os lustres caros ainda estavam lá, mas algo fundamental havia mudado. A atmosfera, a energia, a forma como as pessoas se tratavam. Marcos Andrade entrou pela porta principal em um dia ensolarado de terça-feira, desta vez vestido em um de seus ternos impecáveis, mas carregando consigo a lembrança permanente daquele dia em que fora apenas um faxineiro invisível, aquele dia que mudara tudo. Daniel Souza, agora gerente consolidado da agência, veio rapidamente ao seu encontro. Senhor Andrade, que surpresa! Não estava esperando sua visita hoje. Marcos sorriu. Visitas surpresas são meio que meu estilo agora, Daniel. Aprendi que só vemos a verdade quando não estamos esperados. Eles caminharam juntos pelo saguão. Marcos observava tudo, cada interação, cada sorriso, cada gesto de respeito mútuo entre funcionários de diferentes níveis. Era como observar um jardim que havia sido arrancado pelas raízes e replantado do zero. Ainda havia muito crescimento pela frente, mas os primeiros brotos eram promissores. Como estão as coisas? Marcos perguntou. Daniel respirou fundo. Honestamente, difícil. Muito difícil. Mudar cultura é como tentar virar um navio gigante.
lento, trabalhoso e às vezes parece impossível. Mas está funcionando. Lentamente, mas está. Tivemos 12 denúncias pelo novo canal anônimo. Investigamos todas. 2 resultaram em demissões, 3 em suspensões e treinamento obrigatório. As outras eram mal-entendidos que conseguimos resolver com mediação. Marcos assentiu, satisfeito. E os funcionários? Eles confiam no sistema? Cada vez mais. No início, todos tinham medo. Achavam que era armadilha. Mas depois que viram ação real sendo tomada, depois que viram que levamos as denúncias a sério, a confiança começou a crescer. Eles passaram pela área dos caixas. Uma jovem atendente cumprimentou Marcos calorosamente. Ele parou para conversar com ela alguns minutos. Perguntou sobre seu trabalho, sua família, seus planos futuros. A jovem ficou emocionada com a atenção. Para ela, não era apenas o CEO sendo educado. Era validação. Era ser vista. Dona Célia apareceu do corredor, agora vestindo roupas de escritório em vez do uniforme de faxineira. Ela carregava uma pasta com relatórios. Seu papel como coordenadora de bem-estar dos funcionários estava se mostrando transformador. Ela conhecia cada funcionário pelo nome, sabia suas histórias, entendia suas lutas e, mais importante, eles confiavam nela. Senhor Andrade! Dona Célia o abraçou calorosamente. Vim mostrar os números do trimestre. A satisfação dos funcionários subiu 42%. A rotatividade caiu pela metade e produtividade aumentou 30%. Marcos sorriu amplamente. Viu, Dona Célia? Quando as pessoas são tratadas com dignidade, quando se sentem valorizadas, elas florescem. Simples assim. Simples, mas revolucionário, ela concordou. Eles foram para a sala de reuniões no segundo andar. Dr. Alberto e a doutora Fernanda já estavam lá, junto com outros membros do conselho. Haveria uma reunião para discutir a expansão do programa de transformação cultural para todas as 300 agências. Marcos sentou-se à cabeceira da mesa. Mas antes de começar a reunião, ele fez algo inusitado. Tirou do bolso um pequeno objeto e o colocou sobre a mesa. Era o crachá de faxineiro que usara naquele dia. O nome, Joaquim, ainda estava bordado no bolso. Quero que isto permaneça aqui, nesta sala de reuniões, permanentemente, ele disse. Como lembrete. Lembrete de que poder não é sobre título ou posição. É sobre responsabilidade. É sobre como tratamos aqueles que não podem nos oferecer nada em troca. Dr. Alberto pegou o crachá cuidadosamente, como se fosse uma relíquia sagrada. E, de certa forma, era. Providenciarei um display especial, com uma placa explicando a história. Marcos assentiu. E não suavizem a história. Não me pintem como herói. Pintem-me como o que sou. Alguém que estava cego e precisou se disfarçar para enxergar. Alguém que permitiu que essa cultura tóxica crescesse porque estava muito distante para vê-la. A reunião prosseguiu por 2 horas. Discutiram estratégias, desafios, sucessos e fracassos. Mas, através de tudo, havia um fio condutor. Compromisso genuíno com mudança. Não mudança cosmética, mas mudança real, profunda, permanente. Ao final da reunião, quando todos já estavam saindo, Daniel ficou para trás. Senhor Andrade, posso fazer uma pergunta pessoal? Marcos assentiu. Por que fez aquilo? Realmente, por que se arriscou a ser humilhado daquela forma? Um CEO não precisa se disfarçar para implementar mudanças. O senhor poderia simplesmente ter demitido as pessoas e contratado consultores? Marcos ficou em silêncio por um longo momento. Porque li aquelas cartas anônimas, Daniel. Li histórias de pessoas que sofriam em silêncio e percebi algo.
Eu havia me tornado exatamente o que jurei nunca ser: distante, desconectado, vivendo em uma torre de marfim de riqueza e sucesso, completamente alheio ao sofrimento que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Ele pausou, memórias daquele dia ainda vívidas. Meu pai era zelador, minha mãe cozinheira. Eu cresci vendo como pessoas humildes eram tratadas, invisíveis, descartáveis. E jurei que, quando tivesse poder, faria diferente. Mas poder tem um jeito de nos cegar, de nos fazer esquecer de onde viemos. Aquele disfarce foi minha forma de lembrar, de sentir na pele o que havia esquecido. Daniel tinha lágrimas nos olhos. O Senhor mudou minha vida naquele dia. Mudou minha perspectiva de mundo. Mostrou que integridade não é apenas uma palavra bonita em manual de empresa. Marcos colocou a mão no ombro do jovem gerente. E você mudou a minha também, Daniel. Quando ficou ao meu lado, quando arriscou tudo para defender alguém que pensou ser apenas um faxineiro, você me mostrou que ainda há bondade no mundo. Que ainda há pessoas dispostas a fazer o que é certo, mesmo quando custa caro. Eles saíram da sala de reuniões juntos. No saguão, o banco estava fechando. Funcionários se despediam uns dos outros com sorrisos genuínos. O contraste com 3 meses atrás era gritante. Marcos parou na porta, observando a cena. Uma jovem faxineira estava limpando o chão. Mas, ao contrário de 3 meses atrás, funcionários paravam para cumprimentá-la, para agradecer pelo trabalho bem feito, para vê-la como ser humano, não como mobília invisível. A faxineira notou Marcos observando. Ela caminhou até ele timidamente. Senhor Andrade, só queria agradecer. Pelo que o senhor fez, pelas mudanças. Pela primeira vez em 5 anos trabalhando aqui, me sinto vista. Marcos sentiu um nó na garganta. Como é seu nome? Juliana. Juliana, o prazer é meu. E obrigado pelo seu trabalho. Este banco não funcionaria sem pessoas como você. Juliana sorriu, seus olhos brilhando, e saiu para continuar seu trabalho, mas com a cabeça erguida, com dignidade, com orgulho. Marcos saiu do banco para a noite fresca. Seu motorista estava esperando com o carro. Mas antes de entrar, Marcos olhou para cima, para a fachada do prédio, para as letras douradas que formavam o nome de sua empresa. Aquilo tudo quase foi destruído, ele pensou. Quase permiti que arrogância e crueldade manchassem permanentemente algo que levei 20 anos para construir. Mas agora temos uma chance de fazer diferente, de ser melhor. No caminho para casa, ele passou por ruas que não visitava há anos, bairros pobres onde havia crescido, pessoas voltando do trabalho em ônibus lotados, trabalhadores honestos, dignos, fazendo o melhor possível com o que tinham. E Marcos entendeu algo fundamental. Sucesso não era sobre acumular riqueza. Era sobre usar essa riqueza para criar dignidade, para elevar outros, para garantir que cada pessoa, independentemente de sua posição, fosse tratada com o respeito básico que todo ser humano merece. Aquele dia, 3 meses atrás, quando ele se disfarçou de faxineiro, não foi apenas sobre expor crueldade, foi sobre lembrar. Lembrar de suas raízes, lembrar de sua humanidade. Lembrar de que, no final, todos somos apenas pessoas. Algumas com mais sorte, mais oportunidades, mais recursos, mas pessoas, fundamentalmente iguais em dignidade e valor. Quando chegou em casa, sua mansão enorme e vazia, Marcos não ligou para a empregada, não chamou o mordomo. Ele foi até a cozinha e preparou seu próprio jantar. E enquanto comia, em silêncio, ele pensou em todas as donas Célias do mundo. Todas as pessoas invisíveis que fazem a sociedade funcionar, mas nunca recebem o reconhecimento que merecem.
E ele fez uma promessa silenciosa. Nunca mais esqueceria. Nunca mais permitiria que sucesso o cegasse para o sofrimento ao seu redor. Nunca mais seria cúmplice de injustiça por omissão. A história de Marcos Andrade, o bilionário que se disfarçou de faxineiro, espalhou-se rapidamente. Não apenas no Brasil, mas pelo mundo. Virou case em escolas de negócios. Inspirou outros CEOs a fazerem experiências similares. Mudou conversas sobre liderança e responsabilidade corporativa. Mas mais importante que tudo isso, mudou vidas reais. Dona Célia agora tinha segurança financeira e propósito. Daniel tinha uma carreira promissora construída sobre integridade. Juliana e centenas de outros funcionários tinham dignidade restaurada. E Patrícia Moreira? Ela nunca conseguiu outro emprego em banco. Suas ações criminais resultaram em penas alternativas e trabalho comunitário. Mas algo interessante aconteceu. Durante seu trabalho comunitário em um abrigo para pessoas em situação de rua, ela finalmente começou a entender. Entender o que significa ser invisível. Entender o peso da humilhação. Entender que toda ação tem consequência. Anos depois, em uma carta enviada anonimamente para Marcos, ela escreveu apenas isto: Obrigada por me parar antes que eu destruísse mais vidas. Obrigada por me forçar a enxergar o monstro que eu havia me tornado. Não espero perdão, mas espero que minha queda tenha servido de lição para outros. Marcos leu a carta e aguardou. Perdão não era seu para dar ou negar. Era algo entre Patrícia e todas as pessoas que ela havia ferido. Mas ele reconhecia coragem quando via. E admitir culpa, verdadeiramente entender o dano causado, requeria coragem. A lição final era clara: poder sem compaixão é tirania. Sucesso sem humildade é vazio. E dignidade não é um privilégio para poucos, mas um direito de todos. Marcos Andrade nunca mais esqueceu do dia em que foi Joaquim, o faxineiro. E sempre que sentia a arrogância começando a crescer, sempre que se via distante demais da realidade, ele pegava aquele velho crachá guardado na sala de reuniões e se lembrava. Lembrava que no final, não são os títulos que nos definem, são nossas ações. É como tratamos aqueles que não podem nos oferecer nada. É a gentileza que mostramos quando ninguém importante está observando. E essa lição, aprendida da forma mais difícil possível, permaneceria com ele para sempre. Porque algumas histórias terminam, mas as melhores histórias, as que realmente importam, nunca terminam. Elas continuam, multiplicando-se, inspirando outros, mudando o mundo, uma interação gentil por vez. E essa é a verdadeira medida de sucesso.